Olá, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez com a parte 2 dos diálogos inclusivos, que desta vez vão sugerir atividades pedagógicas para crianças com surdez. Atividades que possam ser desenvolvidas em casa por vocês responsáveis, familiares, que infelizmente, assim como nós, estão vivendo esse momento de isolamento social por conta dessa pandemia. Meu nome é Verônica Castilho, eu sou pesquisadora do LEPED, que é o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação, Diversidade e Inclusão da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Aqui do meu lado, nós temos hoje a intérprete e tradutora Karina Santos, quem vai fazer o trabalho de interpretação para o público surdo que hoje possa estar aqui nos assistindo. Semana passada, nós falamos sobre o início, demos algumas dicas de atividades que podem ser desenvolvidas em casa com crianças que ainda não têm a Libras, que estavam iniciando nesse processo aí. E depois encerramos com sugestões de atividades voltadas para o aprendizado da escrita da língua portuguesa, Hoje, a gente vai fazer um trabalho com sugestões de atividades voltadas para o tempo, sobre horas, como trabalhar horas em relógio de ponteiro, tá bom? Depois disso, a gente vai passar, dando continuidade, para uma forma de explicar para essas pessoas que estão em casa, as crianças que estão em casa, uma maneira bacana de tentar compreender como se formam os dias, as semanas e os meses e os anos, tá bom? Então, olha só, da última vez que eu estive aqui com vocês, eu tinha jogos pedagógicos em casa, eu tenho jogos pedagógicos em casa, que já estavam prontos. Eu comprei eles prontos. E aí eu sugeri a vocês que pesquisassem na internet, que daria para fazer tranquilamente em casa, que baixassem as imagens que vocês gostariam de trabalhar, com jogo de memória, com jogo de dominó, e que confeccionassem em casa com o material que vocês tivessem aí. Sugeri que usasse papelão, sugeri que usasse folha de isopor, Hoje eu resolvi eu mesma confeccionar os meus recursos, de atividades aqui, com o material que eu tenho em casa. Então, o que eu utilizei? Olha, eu utilizei papelão, eu utilizei folha branca, material impresso, cola e estilete. E tesoura para tirar um fiapinho ou outro, tá? Então, tudo que eu tenho aqui, inclusive, por exemplo, nesse material aqui, foi usado um parafusinho, tá? Então, assim, por que eu fiz isso? Para mostrar para vocês que dá para fazer, Não é nada assim, nenhum bicho de 7 cabeças, que dá pra gente fazer em casa, com coisas que normalmente a gente tem em casa, porque quando a gente tem criança, e essas crianças elas fazem dever de casa, então a gente sempre tem em casa uma coisinha ou outra de recursos que a gente pode utilizar agora, nesse momento, tá bom? Então, olha só. Eu vou mostrar pra vocês um relógio que eu fiz, Fiz uma adaptação de um relógio em Libras, para você começar em casa a explicar para sua criança como que se trabalha com horas, tá? Esse relógio aqui que eu preparei, ele vai trabalhar especificamente com horas, tá? Não com minutos. Com minutos você vai fazer depois, Eu sugiro que você faça depois um outro relógio, ou que você faça um material mais, por exemplo, eu não tinha em casa, Mas se você tiver em casa velcro, você pode
ao invés de colar, como eu colei, o material, recortar e colar, você pode colar velcro atrás, né? E você vai tirar os números que representam as horas e vai trocar pelos números que representam os minutos. Vai tirar o ponteiro pequeno, que representa as horas, e colocar o ponteiro grande, que representa os minutos, ok? Então, olha só, eu vou colocar bem pertinho da câmera para ver se vocês conseguem enxergar bem. Vou esperar 3 segundinhos para caso vocês queiram tirar um print aí da sua tela para guardar o modelo, tá? Depois eu vou afastar um pouquinho e vou começar a explicar como que você vai ensinar a sua criança em casa, né? Começar a ensinar ela a compreender o conceito de horas, ok? Então, esse aqui é o relógio. Percebam que eu coloquei horas de 1 a 12 do lado de dentro, ok? E aí eu coloquei tanto em números da escrita da língua portuguesa, como em números dos sinais em libras, que representam os sinais da escrita da língua portuguesa. Do lado de fora, eu coloquei de 13 a 24, né? Porque o dia ele tem 24 horas, da mesma forma. Assim como também sinalizei aqui, vocês podem observar, olha, sol, que é para representar as horas referentes ao horário diurno, e coloquei lua nas horas que representam o horário noturno ou da madrugada, ok? Para facilitar a compreensão da sua criança em casa. Beleza. Então, Verônica, como é que vai ser isso aí? A primeira coisa que você precisa fazer é aprender e trabalhar com ela os sinais, né? E aí eu tenho uma dica bem importante, né, para você que vai ensinar sinais novos para sua criança. Isso inclui os sinais de números, tá? A pessoa surda, ela aprende através, ela lê, né? Ela presta atenção, aprende através da visão, né? Então, ela memoriza tudo que ela tiver prestando atenção. E aí, você precisa trabalhar com repetição. Então, se você mostrar para ela um sinal, você precisa repetir esse sinal para ela mais de uma vez, pedir que ela repita o sinal que você fez e sempre, sempre é o ideal. Mostrou o sinal, mostra uma imagem referente àquele sinal. Então, se você quer mostrar para ela o sinal de relógio, é importante que você mostre o desenho do relógio, a imagem do relógio e faça o sinal de relógio, né? O sinal do relógio. Então, mostra a imagem e faz o sinal. Mostra a imagem, olha a repetição, e faz o sinal. E aí você pede que ela faça o sinal que você acabou que ela repita o sinal que você acabou de fazer. E é assim que você vai fazer com que ela memorize os sinais, né? Beleza? Então, olha só, vamos lá. Vou me afastar um pouquinho agora, né? Porque é um vídeo caseiro, então é um pouquinho mais delicado. Então, olha só. Aqui eu tenho, como eu falei pra vocês, nesse relógio, olha, o meu ponteiro ele mexe, tá? E aí, como eu falei, eu coloquei um parafuso aqui. Na verdade, não fui eu não tenho essa habilidade, mas meu marido colocou pra mim. Um parafuso aqui. E aí, o ponteiro, ele tem consegue fazer esse movimento, tá? Então, qual é a primeira coisa que você precisa mostrar para essa criança? Os sinais dos números. E aí, eu vou fazer para vocês aqui. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, ok? Então, esses são os números. E aí você vai ensinar, vai repetir, vai mostrar de novo, vai repetir, e aí depois a gente vai lá pro papel. Então, esse aqui é o relógio que marca o tempo. Sinal, tempo. O que que eu fiz aqui? Olha, reparem como eu falei para vocês, que eu coloquei o número na escrita portuguesa, na escrita do português e o número em libras, no sinal de libras. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O relógio vai dar mais uma volta. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. E aí, o aluno vai perceber, mas a sua criança vai perceber que o dia, que o relógio precisa dar 2 voltas para que se complete 24 horas. E que o dia, ele tem 24 horas, ok? E aí a gente fala assim, mas aí como é que eu posso explicar para ele que algumas horas é dia, em algumas horas é a noite? Eu coloquei aqui o seguinte, 1 hora, de 1 às 5, a gente sabe que tá de noite, que tá de madrugada, tá escuro. Então você pode representar no seu relógio com uma lua, que vai representar a noite, né, a madrugada. Aqui nas 6 horas, olha, observem que eu juntei o sol, a lua, perdão, com o sol. Por quê? Porque tá saindo do anoitecer para o amanhecer. Depois eu vou, olha, 7 já está de dia, pelo menos no Brasil. 8 de dia, e aí eu represento com um sol. 9, 10, 11, 12, sol. 13, 14, 15, 16, 17, até o 17 é sol, porque ainda tá de dia, né? É a parte da tarde, mas tá de dia. Dentro é a parte da manhã e tá de dia. Quando chega aqui no 18 horas, reparem, observem que eu também coloquei primeiro o sol e depois a lua. Por quê? Porque tá passando do dia para a noite. Então, eu coloco a lua e o sol junto. E aí vem 19 horas, já escureceu, já é parte da noite, né? 20, 21, 22, 23 e 24, à noite, e novamente inicia um novo dia, ainda na madrugada. Ok? E aí eu quero mostrar para vocês alguns sinais, né, referente ao trabalho com o horário. Então, por exemplo, aqui eu tenho um relógio, né, os números eu já mostrei. O sinal de hora,
hora. Então, eu tenho 1 hora, eu tenho 2 horas, eu tenho 3 horas, 5 horas, ou também pode, né, 1 hora, 2 horas, ok? Você pode escolher um dos dois sinais. Quando for equivalente, aí aqui eu tenho o Sol, e Lua, ok? Então, eu tenho o dia e tenho também a noite, ou também a madrugada, ok? Ou madrugada. Então, são sinais importantes que você vai precisar utilizar para ensinar as horas para sua criança em casa. Aí, como eu falei no início, né, esse aqui não dá para trabalhar, eu não construí para trabalhar os minutos, né? Como sugestão, ou você constrói um outro, faz um outro igual e coloca só a numeração dos minutos, ou, caso você tenha em casa o velcro, você tira e coloca os numerais que você quiser. E aí vai ser o mesmo esquema, né? Só que vai tirar o Sol, vai tirar a Lua, vão ficar só os números e o ponteiro grande, onde você vai colocar que um é equivalente a 5, o 2 é equivalente a 10. E aí, a gente está falando de minutos, ó. Minutos. E tem também os segundos, que você vai trabalhar com ele também, né? Verônica, como é que eu posso explicar para minha criança em casa os segundos, os minutos, as horas, os dias, as semanas? E aí eu fiquei aqui pensando, o que você pode dizer? Você pode dizer, por exemplo, que os segundos, eles acontecem muito rápido, muito rápido. E aí você pode dar um exemplo para ele. Olha, você dá uma ordem. Eu quero você comendo em 5 segundos. E aí você conta, ó, 1, 2, 3, 4, 5 segundos, acabou. É rápido, ok? Aí você precisa explicar para ele que 60 segundos, né, que 60 segundos é igual a 1 minuto. Então, 1 minuto é um pouquinho menos devagar. Então, você pode dar outro exemplo para ele, que ele tem, né, 15 minutos para ir lá comprar pão. Que ir lá na rua comprar pão, porque é perto da sua casa. Então, ele vai entender que não dá para comprar pão em 5 segundos ou em 15 segundos, que é um pouquinho mais, ok? E aí você vai explicar para ele que, mostrando no relógio, né, lá dos minutos e tal, que 60 minutos equivalem a 1 hora. Então, 60 minutos equivale a 1 hora, né? E aí, você vai mostrar para ele, volta lá no relógio para mostrar que 24 horas equivalem a 1 dia. 1 dia. E aí você mostra lá no relógio de novo. Conta com ele lá que o relógio deu 2 voltas, conta 1, 2, 3, 4. Deu mais uma volta para completar 24 horas e que 24 horas fecha um dia. Ok? E aí, a gente vai passar agora, né,
para a questão da semana. Porque os dias, né, 7 dias completam uma semana. E aí, como eu falei para vocês, eu trouxe aqui só também, olha, é o que eu teria em casa, caso eu tivesse uma criança surda, né? Como eu falei para vocês, é muito importante que eles tenham apoio visual, de foto, de imagem, de tudo que você quer ensinar para ele. Ele precisa desse apoio visual, né? Para que não fique muito abstrato, para que ele tenha o apoio. Então, e aí é importante que ele tenha esse apoio visual, e eu teria na minha casa, assim como eu tinha em minhas salas de aulas, né? Quando trabalhei com adolescentes e crianças surdas, todo o apoio possível visual que eu tivesse, que eu pudesse colocar. Então eu tinha lá, para que ele compreendesse sempre, pudesse ter como apoio, os dias da semana. Perdão, dias da semana. Tá vendo? Também muito simples. Eu utilizei um papelão, né? Até para que essa criança possa manusear em casa, brincando, né? Quando ela quiser sentar sozinha para tentar memorizar, ela vai ter lá, sem que danifique muito a imagem, né? Normalmente na escola você tem um apoio de um mural, né? De uma parede, de um quadro. Mas como a criança vai ficar em casa manuseando, é bom colocar um reforçozinho atrás, tá? Então olha aqui para vocês. Aqui eu tenho os sinais dos dias da semana. Dá para enxergar direitinho, tá? Isso aqui eu trouxe só como um apoiozinho. E aí você vai dizer para ele, né, para ela, para sua criança, que a semana, sinal semana, tem 7 dias. 7 dias, ok? E aí, quais são esses dias? Começa a semana, começa no domingo, depois vem a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado e finaliza a semana, né? E aí é importante que ela entenda isso, que o dia tem 24 horas e que uma semana tem 7 dias. Bacana? Deixa para que ela possa manusear, né, e treinar esses sinais em casa. Depois dos dias da semana, a gente vai explicar para ela, né, que vem os meses do ano. Então, a gente vai trabalhar mês de anos. Ou você pode fazer o sinal de ano assim, ou assim, ok? Então, primeiro tem dias, semanas, e as semanas formam o mês, né? E que o mês, ele vai depender. Tem mês que tem 28 dias, né? Ou 29, como esse ano, né? 29 dias. Tem mês que tem 30 dias, que tem mês que tem 31 dias. E aí você vai explicando com o apoio do visual, ok? Ó, com certeza você vai achar em casa, eu até reforcei um pouco aqui, imagens melhores para imprimir. Mas eu gostei dessa daqui porque por acaso é o calendário de 2020, ok? Então, você vai mostrar para ela que o mês é formado por 4, às vezes 5 semanas, né? E que
e que essas 4, 5 semanas, elas juntas, elas formam o mês, ok? E aí, né, a gente vai passar para os meses do ano. Então, nós temos 12 meses no ano, ok? Então, eu quero dividir aqui com vocês os sinais dos meses do ano. Então, a gente tem janeiro, fevereiro ou fevereiro, março, abril, maio, ó, maio é digitado, março e maio a gente digita, não tem um sinal específico, né? Abril, maio, junho, né? Reparem que normalmente cada sinal ele tem uma referência a alguma coisa específica do mês. Então, por exemplo, abril, né? Foi quando o mês que Tiradentes foi enforcado. Então, abril. Junho é referente à fogueira de festa junina. Julho é digitado, né? Aí sai muito rápido. Julho. Agosto. Setembro, ó, soldado, ou setembro, né? Desfile cívico, setembro. Outubro, novembro e finalmente dezembro, né? Que é a barba do Papai Noel. Bacana, né? Então, aí quando viram, olha, o que a gente pode fazer em referente aos meses? Né? Como é que eu posso explicar meses? A questão do exemplo, né? Então, por exemplo, que uma mãe, né, uma mulher, quando ela engravida, então ela fica com o bebê na barriga 9 meses, né? 9 meses. Ela tem que esperar, e aí você volta lá no calendário para ela. Então, se ela engravidou aqui, ela tem que esperar todos esses meses para que a criança nasça, né? Aí vem um ano. Então, você pode dar também um outro exemplo. Uma faculdade, por exemplo, ela demora 4 anos para acabar, para a pessoa se formar, né? E aí você vai lá mostrar no calendário, né, que 12 meses mais 12 meses mais 12 meses mais 12 meses que a pessoa tem que esperar para se formar, para acabar a faculdade. É um exemplo. E você vai pensando em casa aí outros exemplos que você possa utilizar para explicar para ela a diferença de tempo, né, de tempo que demora segundo para minuto, para hora, para dia, né, semana, mês, ano, enfim. Essas são algumas dicas, né, para que você possa trabalhar com a sua criança em casa, com o seu adolescente, né? A gente sabe também que tem adolescentes em casa, né, jovens que ainda precisam passar por esse processo de aprendizagem referente a tempo, né, a hora. E aí a gente espera que a gente possa ter contribuído mais uma vez com vocês e agradecemos a presença de todos, todas e todes, né, nesse espaço nosso de diálogo inclusivo com vocês, familiares, e aguardamos vocês para os próximos vídeos que ainda serão produzidos, ok? Um abraço para todos e um grande beijo no coração.